Na videoaula de hoje, nós vamos conversar sobre a última etapa, a última subetapa, né, da etapa de previsão de demanda futura dentro de um processo de planejamento de transportes, que é a etapa da alocação de tráfego. A alocação de tráfego, num conceito mais popular, seria determinar quais são as rotas, né, que os usuários podem escolher para fazer o seu deslocamento. Geralmente essas rotas elas são escolhidas principalmente com relação a menor tempo de deslocamento, tá? E é o que a gente utiliza na nossa prática através dos aplicativos tipo Waze, né, Google Maps. Eles nos dão opções de itinerários apresentando geralmente dois tipos de rota e considerando o menor tempo de deslocamento. Então é isso que a gente vai ver na unidade de hoje. Então, o objetivo dessa unidade é analisar a malha viária existente e atribuir os fluxos de tráfego às suas respectivas rotas. Ela vai ter uma parte introdutória, ela vai falar sobre os modelos de alocação de tráfego e como é que essa alocação de tráfego deve ser considerada para os transportes coletivos, tá? Os principais modelos que a gente vai analisar, tá certo? É o modelo da atratividade das vias, das curvas de desvio. O californiano eu não vou comentar muito, porque é um utilizado apenas nos Estados Unidos, tá? Tem o método da restrição de capacidade e o principal deles é o método tudo ou nada, que é o mais utilizado pelas cidades brasileiras, inclusive a capital cearense, Fortaleza. Então, nossa introdução. Como eu falei, a subetapa de alocação de tráfego, ela faz parte da etapa de previsão de demanda futura no processo de planejamento. O processo de planejamento, ele consta, tá? Você estabelecer os métodos objetivos, coletar as informações necessárias para fazer esse planejamento e aí vai partir para a previsão de demanda futura. Nós já falamos de 3 unidades, que seria a geração de viagens futuras produzidas ou atraídas, distribuir essas viagens futuras entre par de zonas, que a gente utilizou principalmente o modelo Fratar. Nós já mostramos a divisão intermodal, que é o modal escolhido pelo usuário para fazer esse deslocamento. Ele vai fazer a pé, por bicicleta, de ônibus, de metrô, de veículo particular, de moto, tá? Em que o principal método utilizado foi o método da curva de desvio, do arrasando o tempo de viagem, arrasando o custo de viagem, e agora nós vamos ver a alocação de tráfego. A próxima unidade seria para encerrarmos o semestre, que seria a parte da avaliação econômica, comparando o custo econômico com o benefício econômico do projeto de transporte. Então, hoje, nós vamos falar sobre alocação de tráfego, na videoaula de hoje. Então, a geração de viagens, como eu falei, é o número total de viagens futuras que são produzidas ou atraídas em uma zona de tráfego. A distribuição de viagens, ela vai determinar o número de viagens que são realizadas entre cada par de zonas interzonais, como eu já falei. A divisão intermodal é repartir, né, essas viagens entre par de zonas utilizando diferentes meios de transporte. E a alocação de tráfego, a gente vai estimar, tá? Vai estabelecer o volume de tráfego dentro da malha viária. Vamos escolher as rotas que esses deslocamentos vão ser feitos, em função do tempo de viagem, geralmente. Então, dentro das 5 perguntas de transporte, nós já respondemos a primeira, que é a quantidade de pessoas que vão se movimentar de um lugar para outro, é a geração de viagens. Nós já respondemos a segunda, que é para onde essas pessoas vão se movimentar, é a distribuição. De que elas vão fazer o movimento, que é a terceira pergunta, é a divisão intermodal. E agora nós estamos respondendo a quarta pergunta, que é por onde, que são as rotas. Então, a primeira nós já respondemos, que é a geração de viagens. Respondemos a segunda, que é a distribuição. Respondemos a terceira, que é a divisão intermodal. E agora nós estamos respondendo as rotas, que é a alocação de tráfego. Então, a divisão intermodal, como eu falei, a gente vai o quê? Vou mostrar logo tudo aqui. Ela vai fazer a repartição, né, das viagens dentre os diversos meios de transporte existentes. Pode ser o veículo particular, pode ser o trem, pode ser o ônibus, pode ser por bicicleta, pode ser por carro, tá? E aqui nós mostramos uma foto de Roma Antiga, tá certo? Essa Roma Antiga é o centro de Roma, tá? No século, se não me engano, aqui é o século XIX, 18 a 19, e se você for comparar uma foto hoje do centro de Roma, elas são muito parecidas, tá? Você vê ruas extremamente estreitas, tá certo? Porque Roma é uma cidade histórica que não pode ter muita modificação no seu centro histórico.
A mesma coisa acontece com o Centro de Fortaleza. O Centro de Fortaleza, se você pegar uma foto de 1930 e colocar hoje uma foto por cima do Google Earth em 2020, algumas ruas elas não têm, tá certo? Diferença alguma daquela época para hoje. Que ruas são essas? Barão do Rio Branco, Floriano Peixoto, Senador Pompeu, Pedro I, Pedro Pereira, Castro e Silva, Floriano Peixoto, tá certo? Então, a maioria delas você não vê uma diferença. Então, aí, os centros das cidades é muito complicado essa questão das rotas, né? Por isso que você, às vezes, tem que limitar a entrada de transporte público, ver a questão de estacionamento, etc., para poder facilitar o deslocamento e diminuir o tempo de deslocamento, ou o tempo de viagem. Então, aqui, como eu falei, os problemas da Roma Antiga, né? Que a gente nota as vias exatamente estreitas, tá? É o que estava falando dessa foto, como eu já expliquei no slide 10. Então, a alocação de tráfego é a etapa final do processo de previsão de demanda futura. Ele vai identificar todas as rotas possíveis onde deverão escoar os fluxos de tráfego e vai prever também os volumes de tráfego que deverão passar por cada trecho dessas rotas, tá? Ele vai analisar principalmente a distância a ser percorrida, o custo e o tempo de viagem. Só que, geralmente, o tempo de viagem é o elemento que é mais, assim, importante para o usuário em termos do seu deslocamento. Então, a partir do tempo de viagem que ele vai determinar as rotas mais prováveis a serem escolhidas. Sempre a rota de menor tempo para a rota de maior tempo. Mas ele tem que ter rotas alternativas, porque se acontecer qualquer tipo de desvio, você pode escolher uma rota alternativa para seguir, fazer o seu deslocamento. Tá? Então, os dados necessários para fazer essa escolha é a descrição completa da malha viária e a matriz de viagens interzonais no ano meta, que é batida a partir da distribuição de viagens. Tá? Geralmente, esse problema ele é tipicamente relacionado com a malha viária, tá certo? Ele é um problema mais encontrado nas áreas urbanas, tá? E ele pode ser feito para o tráfego diário ou qualquer tráfego no período de 24 horas. Por exemplo, você estabelecer as melhores rotas no período do pico da manhã e da noite, você estabelecer as rotas para algum propósito particular, etc. É muito utilizado também essa questão das rotas quando você tem, por exemplo, o Ano Novo na praia de Iracema, tá? Que você tem que estabelecer as rotas de desvio. É muito utilizada essa questão de alocação de tráfego. Então, de um modo geral, a alocação de tráfego, ela tem 3 categorias básicas para alocação, que vai depender do tamanho da área em estudo, do propósito e dos recursos disponíveis. Quais seriam? Primeiro, é você fazer a alocação das viagens existentes à malha viária atual. Segundo, é você fazer a alocação das viagens futuras previstas na malha atual, para verificar as principais deficiências existentes, os gargalos, tá? A alocação de viagens futuras previstas a uma rede futura, por exemplo, você tirar um pouco do deslocamento da BR-116 e via expressa Raul Barbosa para ir para o porto do Mucuripe e passar para a C010, que passa ali pela Sabiaguaba, passando pelo anel viário, né? É um tipo de exemplo desse terceiro tipo de alocação. E aí, por exemplo, vou falar de cada uma delas separadamente. A primeira, a alocação das vias existentes à rede atual. Ela vai verificar se a malha atual ela está adequada, tá? Se ela suporta, tá certo? As viagens existentes. Se ela está reproduzindo, ok, os padrões de viagens existentes. A segunda, ela vai determinar, como eu falei, os gargalos que a malha atual tem se você colocar viagens a mais futuramente. Então, ela vai apresentar as deficiências na rede atual e vai identificar quais são os melhoramentos necessários à rede existente. E o terceiro, ele vai analisar criteriosamente se você fizer, por exemplo, uma nova rodovia, como foi esse caso que eu falei da CE010, tá? E ele vai ver como é que vai se comportar essa alocação das viagens futuras previstas a uma rede futura. Então, a alocação de tráfego, você vai fazer uma programação ótima, né, dessa rede, tá? Essas alocações, elas devem ser feitas periodicamente, geralmente de 5 em 5 anos, para você verificar se é necessário você fazer uma melhoria e quais são os recursos necessários para fazer os ajustes, né?
ou alguma duplicação, ou você fazer a utilização de binários, etc. Então, quais são os métodos de alocação de tráfego existentes? Você tem o método da atratividade, da curva de desvio, californiano, gestão de capacidade e o tudo ou nada, né, que eu vou já falar daqui a pouco. Então, quais são os objetivos dos métodos de alocação de tráfego? Primeiro, é estabelecer os volumes de tráfego que utilizam os diferentes trechos da via, da rede, né, da malha viária. Segundo, analisar as possíveis deficiências que possam ter, por exemplo, a Santos Dumont, ela tinha um gargalo muito importante que era ali no túnel da Santos Dumont, ali sobre embaixo da Via Expressa. Porque a Santos Dumont, ela começa com 2 faixas no centro, passava para 4 faixas, aí quando entrava no túnel passava para 3 faixas, e aí depois ele passava apenas para 2 faixas, ou 1 faixa e meia por causa daquela alça que entrava na Egestana Júnior. Então foi necessário readequar a Santos Dumont, que o engarrafamento quando o binário foi implantado em 2013, ela ficou ok, mas 2 anos depois ela estava começando a apresentar gargalo de congestionamento. Então, hoje a Santos Dumont ela tem sentido único até ali a entrada do Shopping Rio Mar do Papicu, né, para poder melhorar esse gargalo, ou seja, essa deficiência na malha viária. Terceiro é analisar o efeito das melhorias, né, que sejam executadas nessa rede. Depois, escalonar as prioridades de execução das obras, porque não tem recurso para fazer tudo ao mesmo tempo. Determinar os volumes horários de projeto. E, por último, determinar o volume de tráfego que será desviado para essa nova estrada, como eu falei, de questão de você tirar tráfego da Raul Barbosa, da Via Expressa, que é Porto do Mucuripe, e colocar para a CE 010 da Sabiaguaba, utilizando o anel viário. É um exemplo. Então, os processos de alocação eles se baseiam no fato da escolha de determinado tipo de percurso por parte dos usuários do sistema de transporte. Tá? E ela está condicionada a alguns fatores. Quais são eles? Principalmente a distância e o tempo de viagem. Sempre o tempo de viagem é o mais importante. A existência ou não de pedágios. Se você for, por exemplo, São Paulo-Campinas, você pode fazer o deslocamento São Paulo-Campinas por dentro da cidade de São Paulo. Você vai levar 2 horas e meia, 3 horas para chegar em Campinas. Ou você pode utilizar a rodovia Bandeirantes. Só que a rodovia Bandeirantes você vai levar 40 minutos, hora diferente de 3 horas para 40 minutos, só que você vai ter pedágios. Só que às vezes vale muito mais a pena você pagar o pedágio e ter um tempo de deslocamento de viagem menor do que você passar 3 horas para tentar chegar a Campinas e passar por locais perigosos, etc. Então tem que ser avaliado essa parte. Segundo, limitações de peso, porque tem determinadas rodovias que têm alguma limitação de peso, por exemplo, a CS 040 e 085, elas têm limitação de tráfego de transporte de carga, tá? Principalmente por causa do peso. E existe algumas rodovias que têm alguns viadutos, né, ou pontes que têm limite de altura, tá? Por exemplo, os túneis aqui de Fortaleza, eles têm um limite de altura de 3,3 metros, então não adianta você botar uma carreta com uma carga muito alta que vai ficar enganchado. O túnel do Iguatemi, aquele de entrada do Iguatemi, essa altura ainda é menor, né? Então, caminhões com altura maior do que a altura daquele túnel do Iguatemi não conseguem passar, tá? E também tem a limitação de largura. Custo da viagem, composição do tráfego, se tem ou não veículos de carga circulando naquela rota, e a existência ou não de facilidades, por exemplo, postos de gasolina, oficinas, hotéis, tá? Por exemplo, se você quer ir para Sobral, né? Sobral você pode utilizar a BR-222, você pode utilizar a CE 085, dá um desvio um pouco maior, mas o asfalto até pouco tempo atrás era bom, mas tá com sérios problemas, né, no pavimento dela, tá? E pode utilizar também vindo por Umirim. O problema de Umirim é que ela não tem muitos postos de gasolina ao longo dela. E aí vale a pena ou não você desviar por ela, aumentando 50 km do seu percurso, por exemplo, num deslocamento à noite. É melhor você vir para 222, mesmo que tendo uma condição do pavimento pior, porque se você tiver algum prego no teu carro, um pneu furado, como é que você vai sair dessa situação? Tudo isso tem que ser analisado. E também algum elemento subjetivo que você acha, por exemplo, paisagem, por exemplo, você vai para Gramado. Gramado você tem aquela Rota do Amor e uma outra rota. A Rota do Amor ela é mais bonita, porque tem mais hortênsia, ela é extremamente sinuosa.
Aí depende da sua subjetividade de escolha, a rota que você vai seguir. Tá? Mas geralmente o que o usuário, ele olha mais com relação ao tempo de viagem. Então, os meios de alocação de tráfego, tá certo? Ele geralmente você faz a escolha baseado em conhecimentos pessoais, na verificação do tempo de viagem, distância e o custo para o usuário, tá? Geralmente, a maioria dos métodos, ele procura uma economia do custo de viagem, uma redução do tempo de viagem ou uma redução da distância. E tem os métodos que eu lhe falei, da atratividade das vias, curva de desvio, californiano, restrição de capacidade, sendo que o principal deles é o método tudo ou nada. Tá? O da atratividade das vias, a atratividade é medida pela essa letra A, tá? E ela vai ser em função do custo tempo de viagem elevado a uma constante numérica, tá? O tráfego ele vai ser alocado para os trechos que tiver um maior percentual desse de atratividade. O das curvas de desvio, as curvas de desvio elas são desenvolvidas para representar a economia do tempo de percurso, relação entre tempo e distância de viagem e economia do tempo de viagem. Tá? Geralmente, ela vai utilizar algumas medidas de resistência a deslocamento, como distância, tempo de viagem, velocidade e nível de serviço, sendo que o tempo de resistência é mais ligado ao tempo de viagem. Aqui é uma curva de desvio mostrando o uso, você ter a razão do tempo de viagem, tempo seguindo na autoestrada e numa via alternativa, tá certo? E aqui os veículos utilizando a autoestrada e utilizando todas as outras vias, todas as outras rotas. Então, você vê mais ou menos essa comparação. Aqui são curvas de desvio mostrando o percentual do usuário na autoestrada em relação ao tempo de viagem economizado, é o primeiro. O segundo é com relação à distância economizada em milhas. O terceiro, que é lá embaixo, é a razão do tempo de viagem. E o quarto, a razão da distância. Sempre comparando dele escolher uma autoestrada para fazer o deslocamento dele, que é muito comum nos Estados Unidos. Ao invés de você fazer o deslocamento por dentro da cidade, você pode pegar uma autoestrada e pegar a saída e já avançar naquele seu deslocamento dentro daquele município, daquele centro urbano. Chicago, isso é muito comum, Nova York nem tanto, mas Chicago, São Francisco, Washington DC, a própria cidade que eu morei em Illinois, que é Urbana-Champaign, tinha aí 57, que eu utilizava muito a autoestrada quando eu ia fazer compras no supermercado, tá? Tem essas particularidades. E aqui são várias curvas de desvio, todas juntas, tá? Mostrando a distância economizada em milhas, utilizando a autoestrada, aqui na vertical, e aqui é o tempo de viagem economizado utilizando a autoestrada. Aí vai mostrando os percentuais. Aqui um outro exemplo, tá? Mostrando com relação à razão de distância, com relação ao percentual utilizando a autoestrada. E o meio das curvas de desvios, a Sociedade Americana de Autoestradas, ele estabelece que o percentual de deslocamentos utilizando uma autoestrada, utilizando uma freeway, que é denominada pela letra P, ele vai ser 1 dividido sobre 1 mais a razão entre o tempo de viagem feito pela autoestrada e o tempo de viagem feito por outra alternativa dentro da cidade elevado a 6. É assim que determina essa percentagem. O método californiano, tá certo? Ele foi desenvolvido para indicar qual é o percentual de usuários que preferem utilizar a autoestrada em função da diferença da distância e do tempo de viagem comparado com alguma outra rota alternativa. Aí o método californiano, ele diz que o percentual de usuários que preferem a autoestrada, a letra P, ele vai ser em função da diferença da distância entre os dois percursos em milhas, representada pela letra D minúsculo, e pela diferença de tempos de viagem entre os dois percursos, representada pela letra T, e é feito por essa expressão. E aí ele monta as curvas de desvio, tá? O método californiano, primeiro você vai determinar a distância de viagem entre os dois pontos pela autoestrada e pela melhor alternativa, depois você vai determinar os tempos de viagem entre os dois pontos pela autoestrada e pela rota alternativa. Tá? E aí você vai ter todos as diferenças correspondentes entre tempo e distância. E aí vai montar, vai determinar as percentagens de tráfego alocado para cada tipo de deslocamento. O da restrição de capacidade, ele foi desenvolvido pela GE, pela General Electric, em 1960.
ele foi o precursor do método tudo ou nada, tá? E ele foi desenvolvido utilizando alguns softwares de gestão de capacidade, tá certo? A primeira versão do tudo ou nada. E nessa capacidade, tá? Ele vai determinar o tempo de viagem em função do congestionamento, da redução da velocidade e do acréscimo no tempo de viagem, para cada zona de origem e destino feito o deslocamento. Nesse método da redução de capacidade, ele diz que o tempo de viagem correspondente ao deslocamento do volume do tráfego alocado pela letra T, ele vai ser o tempo de viagem considerando o volume igual a zero, ou seja, o tempo de viagem na capacidade multiplicado por 0,87 mais esse volume alocado pela capacidade prática. Tá? E aí você faz várias interações utilizando um software nesse método de gestão de capacidade até convergir. Aí aqui tem um exemplo, tá? Que eu não vou, a gente não vai considerar, porque a gente vai pegar o método tudo ou nada. O método tudo ou nada, ele vai se basear no fato que os motoristas, eles preferem efetuar as suas viagens que vão oferecer uma menor resistência ao deslocamento, ou seja, um menor tempo de viagem, com relação à distância e também com relação ao custo, tá? Ele é um método super fácil de aplicação, só que ele não considera a capacidade das vias, as preferências pessoais, né, nem os acréscimos ao tempo de viagem devido a algum aumento do volume de tráfego. Então, qual é o procedimento tudo ou nada? Tá? Primeiro ele vai determinar a malha, nessa malha ela vai determinar quem são os ramos, que são o segmento unidirecional entre duas interseções, os nós, que é a extremidade de um ramo, o centroide, que é o centro da zona de tráfego, e a interseção entre duas ou mais vias. Então, aqui, por exemplo, é uma rede viária, tá certo? Ele mostra todos os traços, né, dessa malha, são as ruas, né, para determinar pelos nós, que são as interseções, e aí você vai determinar para onde é que você vai fazer o deslocamento, tá? Então, vamos supor que a gente vai fazer um deslocamento do ponto 3 até o ponto 35. Quais são as rotas possíveis? Você pode ir de 3 para 2, 37 para 4 para 35. Você pode fazer o deslocamento de 3, 28, 27, 26, 25, 35. Você pode fazer o deslocamento para 3, 2, 31, 4, 35. Você pode fazer o deslocamento 3, 28, 27, 2, 31, 4, 35. Você pode fazer o deslocamento 3, 28, 15, 14, 1, 25, 35. Existem várias possibilidades, tá? A olho nu, a gente acha que, sem considerar os tempos de deslocamento, que o trecho que tem melhor deslocamento para chegar ao 35 é o ramo 3, 2, 37, 4, 35. Aí aqui tem uma outra malha, aqui tem os problemas dessa malha, que você considera esses pontos aqui que não tem como você sair, tá? Que são as ruas que elas são segregadas. Aqui em Fortaleza a gente tem vários exemplos, em Barro de Fátima, ali Passaré, ali perto do Castelão, que as ruas não têm continuidade, então como é que você vai escolher uma rota para passar por essa rua se ela não tem a continuidade? Então esse é um problema que tem que ser identificado também na malha. E aí, em vez de falar sobre... E aí você vai fazer a árvore dos caminhos mínimos, ou seja, você vai atribuir a cada ramo desses os tempos e vai escolher a rota que tem menor resistência, ou seja, o menor tempo de deslocamento. Esse é o procedimento tudo ou nada. Vou passar aqui, então vamos pegar essa nossa rede. Lembre que eu falei que a olho nu, sem considerar os tempos, a gente já pode achar que o melhor deslocamento seria do ponto 3, 2, 37, 4, 35. Mas vamos pegar três alternativas, tá? Esse trecho que eu falei, vamos pegar também 3, 28, 27, 26, 31, 4, 35, tá? E vamos pegar também 3, 28, 27, 26, 25, 35. Desses três, vamos ver o que tem o menor tempo de deslocamento para elencar as rotas, tá? As alternativas. Então, vamos contar. Do 3 para o 2 eu tenho 4 minutos, aí vai ser 4. Do 2 para o 37, 5. 4 mais 5, 9. Do 37 mais 4, 4. 13 minutos. Mais 3 do 4 para o 35 dá 16 minutos. Aí vamos pegar agora a segunda rota, que é o 3, 28, 27, 26, 31, 4, 35. Então vai ser 2 minutos do 3 para o 28, mais 2 minutos do 28 para o 27 dá 4. Do 27 para o 26 mais 2 minutos dá 6. Do 26 para o 31 mais 2 minutos dá 8. Do 31 para o 4, mais 2 minutos dá 10. Do 4 para o 35 dá 3 minutos. Quer dizer,
O 3 por 28, 27, 26, 31, 4, 35 tem um tempo de deslocamento menor do que 3 minutos, comparado com os 16 minutos, que é do 3 por 2 por 37 por 4 por 35. Então, essa passa a ser a primeira rota. A terceira que a gente disse era 3, 28, 27, 26, 25, 35. Então, vai ser 2 mais 2, 4 mais 2, 6, mais 3, 9, mais 6, 15. Então, tá menor também do que o 3 por 2 por 37 por 4, 35. Então, quais são as 3 melhores rotas? Considera essas 3. A primeira rota que você vai escolher é 3, 28, 27, 26, 31, 4, 35. A segunda pode ser a 3, 20, rota alternativa é 3, 28, 27, 26, 25, 35. E a terceira rota seria 3, 2, 37, 4, 35. Então, esse é o método tudo ou nada. Ok? Mesma coisa faz para essa malha. Aí vai falando aqui sobre os procedimentos, mas resumidamente é isso que eu falei. Tá? Aqui é uma tabela origem e destino, falando das viagens, mas a gente não vai resolver, porque o método tudo ou nada vai trabalhar só de forma teórica. Tá? Com relação aos transportes públicos, né, o transporte público ele tem que ter um cuidado muito grande quando vai escolher a rota, porque a gente tem que diminuir o tempo de espera do usuário no ponto de parada, a gente tem que atender o maior número de pessoas possíveis, tá certo? E também tem que ser considerado o tempo de transferência de um transporte público para outro, que é através do bilhete único, a integração no terminal, e também o tempo de caminhada do usuário, da casa dele até o ponto de parada e do ponto de parada até o destino final dele. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando vai escolher as rotas. Então, essa era a unidade de alocação de tráfego. A nossa próxima unidade a ser trabalhada em 2 aulas vai ser a avaliação econômica. Na primeira aula, os custos econômicos, na segunda aula, benefício econômico e a comparação entre custo e benefício.